Olá, eu me chamo Maria Isa Almeida, estou gravando esse vídeo para a disciplina de literatura da Amazônia. Quero falar para vocês hoje de um conto de Inglês de Souza, autor do século XIX, intelectual brasileiro, fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, esse conto ele está inserido no livro de conto amazônico, um livro de ficção do Inglês de Souza. O livro escolhido de hoje foi A Feiticeira. A feiticeira, ela era uma mulher com a aparência de uma bruxa, tá? Ela era uma pessoa magra, né? Uma mulher magra, de olhos sinistros, boca preta, né? E ela tinha só um dente preto, tá? Então, o que a gente pode ver aqui, que essa mulher, ela tinha um sorriso medonho, tá? Ela tinha um sorriso medonho, o cabelo dela era amarrado, né? Amarelado, preso, com aspecto medonho. Ela morava em uma casa pequena, tá? E dormia em uma rede suja. O seu quarto havia ossos de pessoas, tá? Coruja, gato preto. Havia ali utensílios que escorria ali uma coisa líquido, vermelho, que parecia sangue. E também ela tinha um urubu, né? E ela tinha ali também um bode, que o bode estava quase sendo devorado pelo urubu, tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu que um jovem descrente, que era acostumado a ridicularizar as tradições, os mitos, a lenda de um povo, esse jovem, ele não acreditava nas religiões, né, das outras pessoas. Ele até chegava a ponto de zombar das coisas mais sérias, né, como por exemplo dos milagres, dos santos, né? Falava que só os bobos que acreditavam e nos lobisomens, que as almas eram coisa do outro mundo, que tudo isso aí era uma mentira, que isso era tudo tolice, né? Que ele não tinha medo de lobisomem, tá? Então, a partir do momento que Antônio de Souza, ele avistou aquela mulher, ela viu aquela mulher, aquela feiticeira, ele passou a ter uma curiosidade, né? E saber se ela realmente tinha esse poder, né? Que todo mundo falava ali naquele povoado, naquela vizinhança, dizia que ela era uma mulher poderosa, feiticeira ou uma bruxa. Então ali aguçou nele a curiosidade, tá? Então ele passou então a perseguir essa mulher, né, Maria Muncuim, que era como era chamada, né? Ela passou a ser perseguida por esse jovem, tão perseguida a ponto dele ir lá atrás dela e perguntar se realmente ela era feiticeira, né? Se realmente ela tinha um pacto com o diabo, né? Se ela realmente tinha algo de poder. Então, naquele momento ali, a feiticeira, logo de primeira, né, ela lançou ali um olhar diabólico para Antônio. Então, Antônio de Souza, aquele moço ali, naquele momento, ele percebeu, né, segundo o relato, ele percebeu ali que foi a primeira vez que ele ficou com medo. Esse moço ficou tão com medo que até mesmo o seu próprio sangue, ele sentiu como se o seu próprio sangue ficasse congelado. Então foi a primeira vez que ele sentiu medo, né? Mas o jovem não se deu ali por vencido, né? Ele não se deu por vencido. E uma tarde sombria, o que foi que ele fez? Ele invadiu a casa dela,
né? Ele invadiu a casa dela e a ponto de entrar mesmo e ver tudo que tinha ali naquela casa, como já foi relatado, as coisas que ele viram lá, tá? Então esse jovem, ele se depara então pela primeira vez com aquela feiticeira, com aquela magia, né? Então depois que ele se depara com tudo isso aí, ele sentiu ali a força, né? Daquela coisa que estava ali, daquele casebre, né? Aquela força sobrenatural daquele casebre lá e daquela velha feiticeira, tá? E então, nesse momento que ele entrou na casa, né, que ele entrou ali naquele casebre dela, empurrando para querer saber o que era que tinha dentro, foi no momento que ela gritou, né? Com esses gritos dela lá, o que foi que aconteceu, né? Então, começou a fúria de todas aquelas coisas que acompanhavam ela e foram até ele, foram para cima dele, né? Aqueles bichos, a fúria daqueles bichos foram para cima dele, né? E que quando ele viu que ele não conseguia mais, o que foi que ele fez? Ele gritou, né? Ele gritando ali, e segundo a narração, segundo o conto, né? Ele invocou ali algo religioso, né? Ele gritou, invocou algo religioso. E nesse momento os bichos se afastaram dele, né? Então podemos observar nesse conto que as pessoas, o povo amazônico, o povo ribeirinho, são as pessoas que mais acreditam nessas crendices, né? Que, por exemplo, as pessoas que moram em cidades grandes, né? Ou então, o que acontece? Quando elas ouvem esses relatos, elas falam assim, não, isso não é não, isso aí é apenas uma história, né? Isso é crendice de um povo. Mas o que mostrou aqui, que talvez isso realmente aconteça, né? As pessoas acreditam, as pessoas que moram ali aquelas cidades pequenas, nas ribeirinhas, são elas que acreditam nesses mitos, nessas lendas, né? Então a gente tem que respeitar, né, a religião, o mito, a crendice de cada povo, de cada local, de cada lugar.